Por exemplo, essa chega de Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, revelou um acordo com o PT, Partido dos Trabalhadores, para que a sigla apoie a candidatura de Hugo Motta para sucedê-lo no comando da casa. Segundo Lira, o partido do presidente Lira pediu o direito de indicar um nome para o Tribunal de Contas da União, que terá 2 vagas abertas até 2027, em razão da aposentadoria de 2 ministros. Já o PL mirou a mesa diretora da Câmara e articulou a indicação de 2 lugares na cúpula da casa. Segundo a legenda de Jair Bolsonaro, as cadeiras não foram negociadas, e sim reivindicadas devido à proporcionalidade de parlamentares. A tendência é que o PL fique com a vice-presidência e uma suplência, além de manter o comando da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, considerada por muitos como a mais importante. Você, delegado Palumbo, as costuras que foram feitas para a candidatura de Hugo Motta, naturalmente os partidos fazem exigências, muitos pedidos para formalizar o apoio a determinado candidato. E quando partidos de vários lados do espectro político acabam formalizando esse apoio, a gente tem que refletir sobre a maneira como foi feita essas negociações e o que foi prometido, né, por aquele que vai se lançar. Só recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil, estamos debatendo as articulações para a presidência da Câmara Federal, candidatura de Hugo Motta, que conseguiu apoio de vários partidos, de vários lados. Por exemplo, PT e PL apoiando a candidatura de Hugo Motta. Você, delegado Palumbo. É um pouco estranho, né, quando a gente vê o PT e o PL se unindo para eleger Hugo Motta. Isso só vai de encontro com aquilo que eu venho falando. Os partidos estão preocupados com eles, né, e que se dane a população. A verdade, falando português bem claro, é bem isso mesmo. Vai ser bom para o PL se a gente tiver a vice-presidência e a gente estiver lá na Comissão de Constituição e Justiça? Não tem problema. Vamos nos unir ao PT. O PT vai ter alguma coisinha ali junto com o PT, não tem problema nenhum. Vamos nos unir, vamos esquecer o nosso viés político ideológico, tá tudo certo. O importante é a gente conseguir o que a gente deseja, né? Eu não consigo concordar com um negócio desse. Para mim é surreal quando você vê PT e PL ali no mesmo barco, né, disputando cada qual os seus poderes, né, as suas atribuições. Sou completamente contra isso. Não vejo nem pé nem cabimento. Eu não sei como é que o eleitorado vai ver isso. É um partido que, tudo bem, que no passado aí era até aliado do PT, mas depois da entrada de Jair Bolsonaro se colocou firmemente como conservador e de direita, agora faz, queira ou não queira, se junta aí com o PT para eleger aqueles que eles acham que é melhor para eles e não para o povo. Para mim, eu não consigo aceitar um negócio desse, não. Por isso que muitos apostam em uma candidatura da oposição, alguém fora do sistema, para conseguir o voto justamente desses insatisfeitos que fazem parte dessas siglas, principalmente mais à direita. Você, Motta, PT e PL fazendo exigências em troca de apoio a Hugo Motta, uma cadeira na mesa diretora, posições nessas comissões mais disputadas, mais importantes, enfim. É preciso considerar que isso faz parte da política, mas quem está de fora certamente estranha, né, Motta? O que eu posso dizer sobre uma notícia como essa, né, Caneta? Eu estou pensando aqui no trabalhador que está nos ouvindo essa hora no rádio do carro, no engarrafamento, em uma cidade qualquer por esse Brasil. Hoje é dia 1º de novembro, ele está pensando nos boletos, hoje vem esse boleto, amanhã vem esse boleto, dia 10 chega a fatura do cartão de crédito, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso? O que eu posso dizer para aliviar a sensação de náusea que esse espectador, que esse ouvinte sente quando ouve uma notícia como essa? É que estão sendo negociadas vagas no Tribunal de Contas, justamente aquele órgão que fiscaliza. Mas como assim? As pessoas que vão para esse órgão que fiscaliza, elas não são técnicos isentos, elas são indicadas por partidos políticos em vagas que entram em negociação. O que eu digo, Caniato, para essa pessoa que está lá no trânsito ouvindo o que a gente está falando aqui? Porque parece que a maioria das notícias que a gente dá aqui são uma confirmação de que a finalidade principal do Estado brasileiro é arrumar uma boquinha
para os amigos e para os políticos. E boquinhas financiadas com o nosso suor, com o nosso dinheiro. E aí vale lembrar, boquinha no governo existe em todos os países, isso é óbvio. Mas a impressão que a gente tem é que aqui no Brasil, arrumar uma boquinha foi convertido na atividade principal do Estado brasileiro. É isso. Segundo as informações de bastidores, Partido dos Trabalhadores sinalizou que gostaria de indicar para essas vagas que serão abertas no TCU, Tribunal de Contas da União, e também o Partido Liberal já sinalizou que pretende indicar duas figuras, dois parlamentares para a mesa diretora, aí sim, da Câmara Federal. Você, Luiz Felipe Dávila, essas negociações, tratativas, muitos almejando cargos estratégicos importantes, enfim, nem sempre isso é visto com bons olhos, né, Dávila? Não é visto com bons olhos. Não dá para ser visto com bons olhos. Isso. O Mota usou a palavra correta. Isso causa náusea. Mas o que é essa náusea? Essa náusea mostra algo muito importante no sistema político brasileiro. Os partidos têm projeto de poder, não projeto de país. Aí, portanto, a candidatura independente tem que ser uma candidatura que represente o outro oposto. Projeto de país, valores, ideias, e não só cargo, dinheiro e posição para eu estar bem nesse xadrez do poder e ter cada vez mais poder e acúmulo de poder. Não é isso. Mas é isso que é esse jogo. Quando PT e PL estão juntos, é só uma negociação de poder. Os interesses do país não estão em jogo. Estão em interesses as nomeações, os cargos. E aí, Mota, eu vou te dar um número aqui, você que gosta muito dos números, que é chocante. Sabe quantos cargos disponíveis existem no Brasil quando muda um governo federal? 27 mil cargos. Sabe quantos cargos mudam quando muda um primeiro-ministro na Inglaterra? 280. Isso é a troca de um país civilizado e de um outro que tornou um território loteado de capitanias e feudos para os partidos políticos preencherem conforme muda a música. É inacreditável a situação hoje do Brasil. Nós temos, na verdade, esse corporativismo público e privado capturar o Estado brasileiro. E para o cidadão comum, esse que está no carro nos ouvindo, só sobrou uma única tarefa: pagar imposto e sustentar essa máquina grande, ineficiente e corrupta. Pois é, a nossa audiência também relembrando que figuras do Congresso Nacional já foram, inclusive, indicados para o Tribunal de Contas da União, inclusive o senador Antônio Anastasia se despediu do Senado na última legislatura para assumir um cargo no Tribunal de Contas da União, ser ministro do TCU. Você, delegado Palumbo, PT e PL e as exigências nessas negociações para apoiar Hugo Mota. Cargos que são importantes e, naturalmente, quem é de fora do universo político se questiona, faz o mesmo questionamento que o Mota acabou destacando. Mas espera aí, não seria um técnico mais preparado para assumir um cargo num tribunal tão importante? O Mota me fez refletir, né? O que passa na cabeça do povo brasileiro quando escuta que PT e PL estão lá apoiando o mesmo candidato para presidente da Câmara dos Vereadores. Na verdade, eles estão agindo como dois partidos do centrão. Vai ser bom para mim, então eu vou apoiar esse mesmo. O outro, também para mim vai ser bom também. Então vamos nos unir, vamos eleger ele. Mas e as pautas do povo? Como é que fica? Um dos problemas que mais aflige a sociedade é a segurança pública. Eu, particularmente, gostaria de ver um presidente pautando projetos de segurança pública, para a gente dar um pouco mais de segurança. Mas, infelizmente, quando a gente vê PT e PL se unindo para eleger a mesma pessoa, eles estão agindo, na verdade, como partidos de centrão. É melhor para mim? Então eu vou para aquele lado. Como eu vejo o centrão? Imagine você que está aí no seu veículo, você que está nos acompanhando pelas plataformas da Jovem Pan, pela TV, pelo YouTube. Uma mãe pata.
pode reparar que todos os patinhos vão para trás da mãe pata, que é o governo. O governo está aqui, vamos para lá todo mundo. Opa, o governo foi para a direita, vai todos os patinhos para a direita junto com a mamãe. É mais ou menos isso. O que importa é você estar lá debaixo das asas daquele que tem o poder de liberar esses 27 mil cargos aí que o Dávila falou. Nossa, falou em cargo, os olhos brilham de muitos parlamentares, né? Delegado Palumbo certamente está lá, já ouviu muitas histórias. Um dia ele compartilha com a gente, não sei se ao vivo ou nos bastidores. Você, Mota, quer fechar aquilo que disse há pouco o Luiz Felipe Dávila? Não, sobre os cargos, enfim, fez uma comparação com o Reino Unido, não foi, Dávila? Os cargos que são trocados quando um líder assume o poder, enfim. Eu prestei atenção em todas as explicações que o Dávila deu e continuo sem saber o que é um político de centro. Eu entendi que no regime parlamentar pode existir um político de centro, aqui não tem como, mas eu continuo sem saber o que é um político de centro, né? Para mim, é uma pessoa que faz política pragmática para obter um resultado prático, provavelmente só para ele, e sem convicções. E eu acho que o segredo, um dos segredos para a gente sair de onde a gente está, é ter mais pessoas fazendo política por convicção. Porque quando você tem convicção, eu tive essa experiência na minha breve passagem pelo governo aqui do Rio de Janeiro. Quando você tem convicção, as pessoas nem batem na sua porta para te fazer nenhuma proposta maluca. Elas já sabem, nessa porta aqui, não vamos bater não, vamos pular, vamos no outro gabinete, porque nesse aqui a gente não só não vai conseguir nada, como pode até se dar mal. Então, o Brasil precisa de mais gente assim. O Brasil precisa de mais homens públicos que se indignem diante de determinadas situações para que o nosso ouvinte que está nos ouvindo no rádio do carro agora possa ter um pouco menos de náusea quando escuta as notícias que a gente transmite aqui. O político, ou a sigla de centro, é aquela pêndulo, Dávila. Ora pode tomar decisões mais progressistas, ora mais conservador, dependendo da conveniência ou da demanda imposta naquele momento. É isso? No Brasil mas é interessante que essa mentalidade que eu digo do centro não muito bem definida, assim, apenas é um quadro impressionista, né? Tem uns raios, assim, de que coisas mais ou menos que a gente defende mais para o lado A ou lado B. Mas nos Estados Unidos, esta, entre aspas, traição, ela é justificada em nome do interesse do distrito que aquele deputado representa. Daí a importância do voto distrital. Porque o voto distrital vai refletir os interesses, valores e posicionamento daquele distrito sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa dentro de um partido republicano que tradicionalmente defende aí um orçamento maior para a defesa, votando porque, por exemplo, uma empresa que produz bens armamentistas, tem um deputado ali, é óbvio que ele vai sempre defender a favor, mesmo que ele seja democrata. Ele vai contra o Partido Democrata porque tem a ver com o interesse e com os empregos locais daquele distrito que ele representa. Então, essa flexibilidade, entre aspas, das convicções dentro dessa grande organização chamada partido político, existe em nome da defesa do distrito, dos eleitores daquele distrito. No Brasil, como isso não existe, como o Estado é o grande distrito, é essa bagunça que a gente está falando, e aí o Mota tem toda a razão. Como vai definir o perfil dessa pessoa? É esse purpurri. Então, eu entendo que isso é muito ruim. A gente precisa fazer uma reforma pesada do nosso sistema político, ter voto distrital, criar mecanismos, sim, de maior disciplina partidária. E eu concordo com o Mota. Nós precisamos de pessoas mais aí, como o delegado Palumbo, Marcel Van Hatten, outras pessoas que estão na política para a defesa de valores, propostas, projeto de país, mesmo que seja minoria. Não podemos esquecer o exemplo histórico, que a minoria dos 300 de Esparta é que, na verdade, acabaram salvando o Peloponeso da invasão dos persas.